Eu sinto que tudo tá ficando cada vez mais sem sentido. E eu não diria que esse é um sentimento permanente, é só que quando tu começa a se tornar um pouco mais consciente de como as coisas funcionam nesse mundo, de toda a estrutura e de tudo que existe por trás dela, começa a ficar mais difícil encontrar prazer nas coisas, ou até mesmo esperar que algo bom venha do futuro. Fica muito mais difícil ter aqueles objetivos e ficar pensando, eu gostaria de fazer isso ou eu gostaria de fazer aquilo. Eu acho que quando tu se torna consciente demais de como as coisas são, tudo começa a parecer muito mais desgastante. Esses pensamentos vão se acumulando uns sobre os outros e no fim tu começa a sentir que tudo realmente é inútil. Qual que é o sentido de alcançar esses objetivos? Perseguir um sonho, querer fazer isso ou aquilo? Por que eu deveria continuar tentando se é assim que as coisas são, se tudo fica cada vez mais falso, a tecnologia tomando cada vez mais conta de nós? E se a inflação, o custo de vida, tudo isso está cada vez mais intensificado? Então qual que é o sentido de continuar tentando? Continuar fazendo tudo isso, tentando descobrir como viver, tentando entender como é a vida. E as pessoas vêm e tentam te ajudar, entre aspas, dizendo coisa, tu precisa se organizar mais, tu precisa fazer isso, tu precisa descobrir o que tu realmente quer, encontrar tua paixão, procurar pelo emprego dos sonhos, né? Esse tipo de baboseira que as pessoas falam e na minha cabeça eu só penso, tipo, tá, mas qual que é o sentido? Provavelmente se eu encontrar um emprego que tenha relação com minha paixão, eu provavelmente não vou mais amar aquilo com tanta vontade, né? Porque o emprego é chato. E é justamente isso que eu sinto, que tomar consciência das coisas às vezes vira um peso. Mas eu acho que ela também permite tu ter um pouco mais de autonomia sobre a tua própria vida. Tipo, ela te ajuda a entender exatamente o que tu quer e principalmente o que tu não quer. E isso é positivo. Mas o lado negativo é que quando tu se torna mais consciente da sociedade e da falsidade, das mentiras, tu começa a não esperar mais nada do futuro. Porque a realidade do jeito que ela está, parece estar cada vez pior. Parece que ela está ficando cada vez pior. E parece que existe uma exigência assim que o mundo exige para que a gente consiga fazer qualquer coisa, ir pro trabalho, seguir uma rotina, estudar, trabalhar, pegar ônibus ou dirigir, enfim, que a gente simplesmente viva esse cotidiano, que a gente tem que parar de pensar sobre essas coisas. Parece que o mundo tá tentando nos dizer, tipo, só continua fazendo isso e não pensa. Porque, sinceramente, parece ser a única maneira de conseguir continuar por muito tempo fazendo essas coisas. Porque se a pessoa começa a parar e pensar demais, ela vai acabar percebendo. E eu lembro de que anos atrás eu simplesmente conseguia fazer tudo isso. Eu pensava, tipo, tá, o próximo passo é esse, essa é a carreira que eu quero, eu vou continuar, sei lá, melhorando meu currículo, trabalhando, pegando ônibus, para comprar um carro. Eu gosto de ter meus compromissos, eu simplesmente gosto de fazer as coisas. E era só, tipo, uma sequência de coisas que precisavam ser feitas, que não tinham nada a ver comigo, mas que eu ia fazendo. Mas agora eu sinto que a única maneira que eu consigo fazer isso sem... essa era a única maneira que eu conseguiria fazer isso sem perder completamente a cabeça. É não perceber a estrutura, é não pensar sobre como tudo funciona. Porque quanto mais eu penso, né, mais difícil é continuar fazendo, mais pesado fica.
E eu acho que o conselho de muitas pessoas seria tipo algo. Então não pensa, né? Para de pensar sobre essas coisas. E eu acho que esse que é exatamente o problema. As pessoas estão tentando encontrar soluções para ti. Elas querem te dar conselhos. Elas vão te dizer para mudar a tua perspectiva, que que se tu tiver uma perspectiva melhor sobre as coisas, tu vai naturalmente se sentir melhor. Então mude a sua mentalidade para conseguir continuar seguindo em frente. Mas essa perspectiva e essa mentalidade é parte de quem eu sou. Eu acho que qualquer pessoa que já começou a se questionar sobre como tudo funciona e enxergar as estruturas do mundo, entende que isso não funciona como uma tomada, um interruptor. Tu não pode ligar e desligar quando quiser. É simplesmente uma maneira de perceber o mundo. É como a gente processa o mundo. E é assim que a gente processa aquilo que está ao nosso redor. É o que a gente enxerga. E como a gente percebe esse sistema falho, trágico da sociedade. É simplesmente assim que nós funcionamos. Eu vejo as pessoas vivendo suas vidas, indo a shows, aproveitando o tempo, indo jantar fora, experimentando várias comidas diferentes, viajando, e fico tentando me imaginar naquela posição. Mesmo nessa posição, como que eu ia conseguir desligar essa parte do meu cérebro, essa parte que questiona tudo, essa parte que consegue enxergar a falsidade? Como eu simplesmente poderia deixar tudo isso de lado? E é verdade que em alguns momentos dá pra fazer isso. Existe alguma coisa que me deixa muito animado, tipo, não sei, um episódio novo de Casa do Dragão ou um filme que eu quero muito assistir. Eu consigo até aproveitar bem esses momentos, mas ainda existe aquele pensamento no fundo da minha cabeça, mesmo que eu possa estar gostando muito daquele momento, talvez alguma, não sei, se eu estiver vendo algum filme, por exemplo, a frase de algum personagem ou alguma cena vai me fazer pensar que vai me fazer refletir sobre a vida, sobre a sociedade, e provavelmente vai me deixar mais introspectivo e pensativo. E então essa empolgação, o encantamento, a sensação de poder fazer qualquer coisa e continuar avançando, continuar seguindo em frente, já não é mais a mesma. A sensação de pensar, tipo, tá, agora qual que é o próximo passo? Eu vou fazer isso, vou seguir esse plano para chegar nesse objetivo e alcançar meu sonho. Esse tipo de coisa eu já não sinto mais. Chega um momento da minha vida, que eu parei de ter isso. Foram muitos traumas, foram muitas tentativas e erros. E quando eu comecei a enxergar as coisas como elas realmente são, eu comecei a parar de ter essas vontades. Enquanto isso, as pessoas vêm e dizem que tu tem que mudar de mentalidade. Para conseguir mudar de perspectiva, tu tem que mudar a mentalidade. Mas a perspectiva é essa, meu amigo. Não tem como tu mudar de mentalidade de algo que é real, que realmente existe. Eu não tô inventando nada do que eu tô percebendo. As coisas são assim, as coisas são falsas, é tudo enganação. O sistema é completamente corrupto, é uma palhaçada. Então parece que para funcionar dentro desse mundo, para conseguir continuar seguindo em frente
trabalhando, indo para aula, estudando, fazendo prova, concurso, cumprindo diversos tipos de obrigações e pagando contas, tu não pode ficar pensando muito sobre a realidade. Porque se tu simplesmente mergulhar nesses pensamentos reflexivos por muito tempo, as coisas vão começar a desmoronar aos poucos. E ao mesmo tempo a gente, como eu falei, a gente está sempre sendo orientado a mudar a mentalidade, mas tipo, pra mim, quando eu escuto esse tipo de comentário, é uma pessoa dizendo que eu tenho que só me distrair mais para não pensar no mundo real, eu tenho que trabalhar mais para não ficar pensando, eu tenho que ter um monte de atividades sem sentido que não me interessam só para não ficar pensando, mas por que, sabe? Por que existe essa orientação assim para nós? Por que a gente não pode falar sobre o que é real, sobre o que é mentira? E eu fico me perguntando isso o tempo inteiro. Como as pessoas também não chegam nas mesmas conclusões, sabe? De que estamos só evitando falar sobre o que deveríamos estar falando e nos obrigando a ter que lidar constantemente com aquilo que é falso. Isso, de certa forma, assim, me faz perceber que a sociedade valoriza mais a falsidade do que a realidade. Quais seriam as possibilidades de melhorar a situação do mundo se a gente realmente tivesse como conversar sobre esses fatores, sobre o que é real e o que é falso? Mas a gente é simplesmente orientado a ignorar e continuar seguindo em frente na rotina do trabalhar e vivendo normalmente. A orientação de que a gente tem que só desligar nosso pensamento crítico, nosso pensamento reflexivo, mudar de perspectiva, mudar de mentalidade e continuar evitando tudo isso. Evitando conversas que pudessem ajudar a melhorar qualquer coisa. E talvez seja por isso eu nem queira mais também melhorar nada. Eu acho que essa parte assim de querer ser uma pessoa revolucionária já passou também. Não acho que tem como. As coisas já são muito engessadas da maneira que são. E eu acho que não é nosso papel como pessoas melancólicas e críticas fazer isso. Mas eu sinto que tá ficando cada vez mais difícil olhar para o futuro com algum tipo de expectativa. Tudo que tá acontecendo no mundo, eu depois de muito tempo comecei a perceber que o problema não sou eu, assim, o problema é o mundo. Tipo, pode até ser que outras pessoas consigam genuinamente ver o mundo como um bom lugar, mas a minha percepção nunca foi essa. E eu sempre me achei culpado por isso, achava que eu deveria mesmo mudar de percepção, mudar de mentalidade, e tentei muitas vezes. Hoje eu já não penso mais isso. E eu não consigo ignorar esses sentimentos, essa percepção, elas são parte de quem eu sou. E eu não acho que isso seja um erro, um problema, é só simplesmente a maneira que eu vejo as coisas. E tenho certeza que muitas das pessoas também se sentem dessa forma. E se tu também se identifique com algo que eu falo aqui nesse canal do YouTube que acabou de começar, né? Eu ia gostar eu ia achar muito bacana se tu pudesse curtir ou comentar, de repente até se inscrever aí.